Eu sempre me perguntava, por que é que nessa noite, em que ainda não aconteceu a ressurreição de Jesus só aconteceu na madrugada de domingo, por que a igreja sempre celebrou a vigília desta forma e num certo momento a igreja começa a cantar glória, a igreja explode de alegria, a igreja acende as luzes, traz as flores, depois a igreja canta o aleluia e proclama no evangelho a ressurreição de Jesus, mas ainda não chegou a madrugada. Por que isto? A razão, meus irmãos, é a seguinte: porque o que nós vivemos é realmente esta realidade. Não aconteceu ainda a nossa ressurreição. E a ressurreição total, inclusive com a transformação desta terra, porque a terra vai ser transformada, a natureza inteira, o universo vai ser renovado e nós teremos céus novos e uma terra nova. O Senhor criou os primeiros céus, como nós vimos na primeira leitura, mas o Senhor está se preparando para criar os segundos céus e a segunda terra. E é nessa terra que nós somos convidados a viver. E daí viver com vida definitiva. Ainda nessa noite, o Papa João Paulo II, lá em Roma, quando falou a respeito disso, ele disse justamente desses céus novos e dessas terras novas que nós estamos preparando. Eu achei interessante que o Papa dizendo onde viveremos uma vida que nós diríamos eterna, o Papa não disse eterna, mas disse definitiva. Ele falou antes, também porque o fuso horário lá são 5 horas antes. Então 5 horas antes disso, o Papa estava celebrando e nós transmitimos pela televisão. E ele disse justamente: em céus novos e numa terra nova, nós viveremos uma vida definitiva. O que quer dizer que essa nossa vida atual, ela não é ainda definitiva, ela é provisória. A vida eterna, o Papa traduziu muito bem hoje por vida definitiva. Nós não temos tudo ainda. Aspiramos muita coisa, aspiramos o bem, aspiramos a paz, aspiramos a alegria, aspiramos principalmente o amor, e com isso um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de amor, um mundo de justiça, uma humanidade renovada, onde nós vivamos a verdade, onde nós vivamos a justiça, onde nós vivamos o amor. Nós almejamos, nós ansiamos por tudo isso, ansiamos, há uma ansiedade em nós. E bem-aventurados, disse Jesus, os que têm fome e sede de tudo isso, fome e sede desta justiça. Mas só que isso nós não temos ainda, não temos. Mas a igreja faz que nós já celebremos antes de acontecer. Então, nesta noite de sábado, que não é ainda o domingo da ressurreição, nós celebramos já com todo entusiasmo, com toda alegria, porque a igreja quer dizer que a nossa vida, que não chegou ainda à vida definitiva, ainda não aconteceu a nossa ressurreição, mas nós vivamos já agora desta forma, numa explosão de alegria, no entusiasmo, como nós fizemos nessa noite. A nossa vida precisa ser assim, como nós estamos cantando agora há pouco. O meu Senhor chegou com toda a glória, mas Ele não chegou ainda. Ele vai chegar, mas nós já cantamos assim, desse jeito. E é desse jeito que a igreja quer que nós cantemos. Assim como nós cantamos o aleluia, assim como nós entoamos e proclamamos o evangelho já da ressurreição, embora não seja ainda domingo de Páscoa, é assim que a igreja quer que nós cantemos desde agora. Como é que é a música? O meu Senhor
chegou com toda. Sim, nós já cantamos que Ele chegou. Ele está. Sim, vivo Ele está. Ele está Bem junto a nós. bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vive eu sei. Ele está. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus E Senhor. Veja como é que é a letra. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está, sim, Ele está. Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está. E daí nós cantamos: Ele vive, Ele reina, já reina, Ele é Deus E Senhor. Ele vive, Ele vive. Ele vive. Aleluia. Ele reina Para sempre. Ele é Deus e Senhor. Assim como Jesus ressuscitou na madrugada de domingo para uma vida definitiva, Ele nunca mais vai morrer. Nós também ressuscitaremos no último dia para uma vida definitiva. Mas o Senhor quer, e a igreja então nos dá essa ordem, que vivamos esta vida presente, essa vida ainda provisória, mas já desta forma, tendo a certeza que um dia nós vamos ressuscitar. Que este corpo, que esse pobre corpo que nós temos hoje, esse corpo sujeito ao pecado, esse corpo que falamos hoje de manhã cedo, logo no comecinho da oração da manhã, depois falamos na pregação, e que interessante, agora na missa também, a epístola de São Paulo nos falava justamente a respeito disso. Por enquanto, o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado, e por causa disso, infelizmente, nós vínhamos usando o nosso corpo, os nossos membros, os nossos órgãos para o pecado. Mas uma vez que Jesus ressuscitou, e é isso que diz Paulo, não permitamos mais que o nosso corpo, que os nossos membros sirvam ao pecado, para a injustiça, para a iniquidade. Não, pelo contrário, que usemos o nosso corpo, que usemos todos os nossos membros, não mais para o mal, não mais para a iniquidade, mas apenas para o bem, apenas para a justiça, porque foi para isso que nós fomos criados. Meus irmãos, a igreja quer que nós vivamos nessa expectativa da ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. Interessante, São Paulo pregava isso. E pregava isso veementemente já para os primeiros cristãos. Interessante que a primeira carta do Novo Testamento, antes ainda que os evangelhos tivessem sido escritos, o primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Só depois que foram escritas outras cartas, só depois é que os evangelhos foram escritos, inclusive um depois do outro. Mas já no primeiro escrito, a primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala abertamente aos primeiros cristãos, e ele esteve em Tessalônica muito pouco tempo, a respeito da vinda do Senhor, a respeito da ressurreição daqueles que morreram, a respeito também da transformação daqueles que estiverem vivos quando o Senhor vier.
E Paulo já anuncia esta vida nova. E Paulo foi pregando em todos os lugares esta verdade. Portanto, ele foi suscitando neles uma expectativa da vinda do Senhor, porque Paulo dizia: é preciso que vivamos aguardando a vinda do Senhor, porque o Senhor virá. E quando ele vier, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos na vinda do Senhor nem precisarão morrer, eles serão transformados. E daí disse Paulo: todos nós, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, seremos arrebatados, diz Paulo, e iremos para os ares ao encontro do Senhor, que já estará vindo. E Paulo foi anunciando isso a todos os lugares para onde ele foi, a partir de Tessalônica. Mas só que o Senhor não vinha. E alguns começaram a duvidar, especialmente judeus. Interessante, nem foram tanto os pagãos que se converteram, mas os próprios judeus, vindos do judaísmo, portanto que teriam mais bases, começaram a duvidar e perguntar: mas será que a gente vai ressuscitar mesmo? Quando é que Cristo virá? Quando é que Jesus voltará, como Paulo está dizendo que ele virá? E começaram a duvidar e a espalhar a dúvida. E então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo é obrigado a falar rasgado a respeito disso. Como é que alguns dizem, diz Paulo, que não haverá ressurreição? Se não vai haver ressurreição, quer dizer, se Jesus não vai voltar, e nós não vamos ressuscitar com Ele, então é sinal de que Cristo também não ressuscitou. Mas Paulo diz: é um absurdo dizer que Jesus não ressuscitou, porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, diz Paulo. Nós somos os mais bobos da face da terra, porque estamos vivendo uma vida que se baseia numa mentira, que Cristo não ressuscitou. Somos tolos, estamos sacrificando a nossa vida. Até ele diz: então, vamos gozar a vida, vamos vestir de flores, como dizem alguns de vós, disse Paulo, e vamos festejar a vida, porque tudo vai passar, nós morreremos e tudo vai acabar. Será assim se Cristo não ressuscitou. Mas não, Cristo ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E de que maneira? Da maneira que ele disse na carta aos Tessalonicenses, e repetiu de lugar em lugar, meus irmãos, vai chegar o dia em que o Senhor vai voltar. Jesus virá, ele descerá do céu, e a festa da ressurreição já está anunciando isso. E quando ele vier, já na vinda dele, enquanto ele estiver vindo nas nuvens dos céus, explica São Paulo, os que estiverem mortos, sepultados, ressuscitarão primeiro, disse Paulo. Até diz a palavra primeiro. Imagine esse espetáculo: Jesus vindo e os mortos ressuscitando. Em todos os lugares onde houver mortos, eles estarão ressuscitando. E ao mesmo tempo, diz Paulo, os vivos, os que estiverem vivos na vinda do Senhor, nem precisarão passar pela morte, não precisarão ser mortos. Pelo contrário, vivos mesmo serão transformados. Quer dizer, assim como os mortos ressuscitando adquirem um corpo ressuscitado como o de Jesus, quer dizer, acontece a ressurreição. Aqueles que estiverem vivos naquele momento já passarão pela ressurreição sem precisar morrer. Que maravilha! Nós aspiramos por isso. E aí todos nós, vivos transformados e os mortos ressuscitados, todos nós com o nosso corpo glorioso, igual ao corpo ressuscitado de Jesus, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Daí o Senhor virá. Nesse tempo se fará também a transformação
eu diria, a ressurreição da terra e do universo. Todo o universo vai ser transformado, como eu dizia no começo, será céus novos e terra nova, e ali começará esta vida definitiva que nós anunciamos e que nessa noite João Paulo II mais uma vez proclamou. E veja bem, a igreja quer que nós já vivamos assim, desse jeito. Ainda não aconteceu, vai acontecer, mas ela quer que nós já vivamos assim, e é por isso justamente que a igreja, ao invés de celebrar a ressurreição só no domingo, ela antecipa, e já começa nesta noite, nesta vigília, ela começa já a viver tudo isso, a proclamar tudo isso, a cantar conosco glória, a cantar conosco aleluia, e anunciar esta verdade: Jesus ressuscitou, portanto nós também ressuscitaremos. Vivamos como ressuscitados. É uma coisa muito importante. Por quê? Quem é que vai ressuscitar quando Cristo vier? Os que morreram em Cristo. E os vivos, que estiverem vivos ainda, quando Jesus vier, quais serão aqueles que vão ser transformados? Está muito claro na carta de São Paulo. Quem é que vai ser transformado num abrir e fechar dos olhos? Aqueles que estiverem vivendo em Cristo. Mas veja bem, o Senhor sabe muito bem quem é que está vivendo em Cristo. Aí não vai dar para disfarçar, não vai dar para disfarçar, porque o Senhor sabe. Aliás, vai ser uma coisa natural, por causa da vinda de Jesus ressuscitado. Você sabe muito bem que Jesus ressuscitou, ficou um tempo aparecendo para os seus apóstolos, para solidificá-los, mas quando chegou um dia, ele foi com eles para o alto do monte, e de lá ele subiu ao céu. E depois que ele subiu, os apóstolos ficaram olhando, e daí 2 anjos, em forma de homens, de jovens, como aconteceu no sepulcro, disseram aos apóstolos: por que vocês ficam olhando para o céu? Esse Jesus que vos acaba de ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo jeito que o vistes subir. Meus irmãos, é assim. A ressurreição já anuncia. Jesus subiu para um dia voltar glorioso. Então veja bem, quando ele voltar glorioso, já a sua glória, já a sua ressurreição haverá de transformar, a própria ressurreição de Jesus haverá de transformar aqueles que estão vivendo nele. Será uma coisa natural. Os que estão vivendo em Cristo serão transformados. E como explica São Paulo, e os mortos? Os mortos, mesmo estando mortos, mesmo estando sepultados, talvez os restos deles já terminaram na terra, se transformaram em elementos químicos, mas estão lá, e o Senhor sabe onde estão os restos deles, e diz a palavra, e essa é a grande certeza, também eles, mortos e sepultados, cujos corpos já foram desfeitos, mas pela força da ressurreição de Jesus que estará vindo, esses mortos que morreram em Cristo, veja bem, haverão de ressuscitar. Os outros serão deixados para trás, para só depois de um longo tempo, em que viveremos aqui em céus novos, em uma terra nova, uma nova humanidade, a civilização do amor, como novas criaturas, como homens novos, como mulheres novas, vai ser uma beleza. Será realmente a civilização do amor? Será realmente um mundo novo, numa humanidade nova. Haverá um longo tempo que a palavra de Deus chama isso de milênio, que não é exatamente 1000 anos, mas é um tempo longo, 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 longo. Daí sim, os que foram deixados para trás, diz a palavra de Deus no Apocalipse, ressuscitarão, mas
para a condenação. Mas para um pouquinho. Eu desejo muito estar vivo quando o Senhor vier. E me preparo para isso. A minha vida toda, e o meu trabalho todo, e o meu esforço todo, é justamente para isso. Eu não quero inclusive estar sozinho na vinda do Senhor, e eu não quero estar sozinho preparado quando o Senhor vier. Não, eu quero que primeiro todos os meus filhos, eu quero que os meus filhos aumentem, e quem quiser entrar nessa família que entre. Eu quero que todos os meus irmãos cristãos espalhados pela face da terra estejam prontos, preparados para quando o Senhor vier. Então, aqueles que por acaso morreram nesse tempo haverão de ressuscitar, os outros serão transformados. Eu quero isso, e eu quero também estar preparado para eu também ser transformado junto com eles, e depois ser arrebatado ao encontro do Senhor nos ares, e depois vir para viver nessa terra nova, esta vida nova e definitiva, que não vai ter fim. Eu quero isso, eu almejo isso, eu suspiro isso, e é por isso que eu trabalho. A Canção Nova existe para isso. O trabalho da Canção Nova é para isso, não é para outra coisa não. É isso que nos dá ardor, é isso que me dá ardor, é isso que me dá realmente tenacidade, firmeza, resistência. É isso que dá a Canção Nova a um por um deles. Toda essa força, toda essa coragem, eles estão aprendendo, mas estão sendo cada vez mais corajosos, mais fortes, mais firmes, e querem aprender, e querem ser mais fiéis ainda, porque nenhum deles quer estar sozinho na vinda do Senhor. Não, eles querem estar preparados mesmo, mas com muita gente que eles ajudaram a preparar, para que vindo o Senhor, mortos ou vivos, todos nós sejamos ressuscitados e transformados, e assim sejamos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Mas imagine se você ficar para trás. Imagine se você ficar para trás. Terrível, não? Imagine se você for deixado para trás. Que desespero. Que desespero por quê? Porque nós tivemos todo o tempo, nós tivemos toda a chance, nós tivemos toda a oportunidade, nós tivemos toda a graça. Tivemos, meus irmãos, estamos tendo. É por isso que o Senhor hoje está abrindo realmente as portas do céu. É por isso que nós estamos tendo, graças a Deus, esta bênção de uma evangelização que vai se fazendo cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu sei que tem gente que resiste, eu sei que tem gente que relaxa e quer continuar no relaxamento, mas eles são a minoria, graças a Deus. Fazem um barulhão, atrapalham, mas eles são minoria. Minorias foram sempre assim. Fazem muito barulho, mas não são de nada. Mas o verdadeiro evangelho e os verdadeiros cristãos, os verdadeiros evangelizadores vão aumentando a cada dia. E não é apenas um aumento aritmético, quer dizer, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não. É uma progressão geométrica. E você que fez cursos, você sabe o que quer dizer essa progressão geométrica. Nós estamos crescendo e vamos crescer cada vez mais em proporção geométrica, e seremos muitos, mas os relaxados, os que não creem, os que mesmo sabendo disso tudo, não vivem. Eu quero repetir, não vai dar para enganar. Os que dizem viver, mas não vivem. Os que por fora parecem gente boa, mas é santo de pau oco. Você sabe o que é santo de pau oco? Nos tempos do ouro do Brasil, então eles faziam um santo mesmo, uma imagem, só que era oca por dentro, e no oco dela eles colocavam ouro para ser contrabandeado para a Europa a partir de Portugal. Portanto, na verdade, era um santo falso. Na verdade, ele era contrabando.
Meu Deus do céu, como é terrível olhar para alguém e pensar que estou olhando para um santo, mas na verdade é um contrabando. E o tempo de mudar isso, gente, é agora. Eu não estou assustando ninguém, eu estou trazendo a realidade. Eu estou trazendo a realidade, porque às vezes a gente fica até irritado, porque a gente vê, a gente sabe de certas coisas, de gente das quais nós não esperaríamos isso. Não esperamos isso. Mas nós sabemos que a vida deles é uma mentira, a vida deles é uma farsa. A gente fica irritado com isso, porque na verdade não devia ser assim. Mas eu posso dizer a você, deixe estar. Deixe estar. Claro, nós queremos que essas pessoas se mudem. Queremos que essas pessoas se mudem. E se você é um deles, é preciso que você queira também que esse tal se mude. Eu quero também. Eu não quero ser uma farsa. Eu não quero ser uma mentira. Não quero. Não posso ser uma farsa. Eu não posso ser uma mentira. Pelo contrário, eu preciso me tornar cada vez mais uma verdade. Eu tenho que ser autêntico, eu preciso. Aquilo que eu manifesto fora, eu tenho que ser por dentro. Aliás, o meu exterior tem que ser o retrato do meu interior. Você também, meu filho, você também, minha filha. Não se irrite. E os salmos falam muito disso, com aqueles que parecem ser boa coisa, mas na verdade não são. Não se irrite. Aqueles que até ridicularizam a gente, achando que nós somos exagerados, e eles que deveriam ser verdadeiramente santos, eles são os coitados, cuja vida nós conhecemos. Desculpe, cujos podres nós conhecemos. E se não conhecemos, conhecendo, desculpe se são podres, o mau cheiro nós sentimos e percebemos que a vida da pessoa não corresponde. Mas, repito, deixe estar, porque quando o Senhor vier, nada de falso, nada de mentiroso vai conseguir se esconder. E seja ele vivo, e seja ele morto. Só os que morreram em Cristo ressuscitarão. Só os que estiverem vivendo em Cristo ressuscitarão. Só. Por isso eu digo hoje, gritando, para que eu não chore naquele dia: você não pode ser deixado para trás. Naquele dia, quando o Senhor vier, e tudo mostra que isso está cada vez mais perto, você não pode ser deixado para trás. E eu começo pelos meus filhos, e a começar por aqueles que já são padres, e por aqueles que já são padres, por aqueles que são seminaristas, pelos mais antigos que estão aqui, para vocês que animam as nossas assembleias. Você não pode ser deixado para trás. Você não pode. Eu não quero te ver deixado para trás. Eu vou chorar demais. Mas muito mais do que eu, o Senhor Jesus vai chorar demais. Mas haverá um dia em que Ele precisará vir, até mesmo para transformar todas as coisas, até mesmo para lavar a face da terra, porque a face da terra está ficando cada vez mais uma pouca vergonha. Então Jesus precisa vir, e já já nós precisaremos estar gritando: vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Já já nós precisaremos estar gritando isso para Ele, para que Ele venha e ponha um termo a toda essa miséria, a toda essa sujeira, e faça um mundo novo e a humanidade nova. Então vai chegar um dia em que Ele precisará vir, e quando Ele vier, só o verdadeiro vai permanecer. Só será levado, só será arrebatado, só será arrebatado aqueles que verdadeiramente, isso não é uma coisa complicada, não é. Aqueles que estiverem vivendo em Cristo. Claro, talvez você não seja perfeito quando o Senhor vier,
Mas se o Senhor te encontrar lutando contra o pecado, não querendo saber do pecado, lutando contra as suas imperfeições, lutando contra os seus defeitos, lutando contra o seu temperamento, o seu gênio, o Senhor precisa ver você lutando contra o pecado. Repito, talvez você não esteja perfeito, talvez você esteja ainda precisando viver a cada dia o seu PHN de algumas coisas que comprometem você, que podem fazer com que você seja deixado para trás. Mas se o Senhor vier e você estiver lutando, se você estiver em PHN naquele dia, você já está salvo, porque na vinda do Senhor você já estará sendo transformado. E se você morreu um pouco antes, ou bastante antes, estiver já sepultado, você vai ressuscitar. A própria ressurreição de Jesus vai atrair você, porque você viveu em Cristo. E aqueles que viveram em Cristo, mesmo mortos, serão atraídos pela ressurreição de Jesus. Os outros serão deixados para trás. Repito, você não pode ser deixado para trás, meu filho, você não pode ser deixada para trás, minha filha. Portanto, o tempo da coerência é agora, o tempo do esforço é agora, o tempo da luta é agora. É por isso que a igreja faz isso. Você viu que tudo estava escuro, e nós entramos apenas com o círio pascal, mas atrás do círio pascal vinha o padre, e coube a mim vir com uma única vela acesa. Vocês não tinham velas acesas, então nós dissemos: não vale riscar um fósforo e acender. Por quê? Porque esse viver em Cristo tem que vir de Cristo, não pode vir de ninguém. Depois que a gente acendeu-se em Cristo, daí pode acender o irmão que está apagado, e daí todos vão se acendendo. E é isso que a igreja diz: o mundo andava em trevas e o mundo anda em trevas, mas é preciso que essas trevas se iluminem com aqueles que vão se acendendo em Cristo. E é preciso acender, gente, é preciso fazer um fogaréu como a beleza que estava aqui nessa noite. Os que estiverem em casa viram um espetáculo mais lindo do que vocês viram, porque vocês estavam aí com as velas. Mas quem viu em casa através das imagens, viu a beleza. Esse mundo precisa transformar-se neste fogaréu. Não é definitivo ainda, porque ainda há trevas. Manhã de ressurreição só vai ser a partir das 6 horas. É isso que a igreja ensina. Ensina assim de forma plástica. Nós já vivemos agora, já vivemos a coerência agora, já vivemos a luta agora, já vivemos o esforço agora, já vivemos a nossa ressurreição, que não aconteceu ainda, que ainda vai acontecer com a vinda do Senhor, mas nós já vivemos desde agora nessa expectativa, e já vivemos como ressuscitados, embora ainda não tenhamos ressuscitado. Está me entendendo? Você não pode se entregar, você não pode se entregar. O mundo está ficando cada vez mais na miséria, cada vez mais na depravação, mas eu e você não podemos nos entregar. Nós temos que ser como vela, uma única vela. Me dá uma vela qualquer aí. Isso, está pertinho isso aqui. Coitada, ficou até gastinha, né? Fininha, gastinha. Gente, o que é esta vela? Essa vela por si não é nada. Essa vela por si não é nada. E olha só, apagadinha. Mas que diferença se a gente vai, se a gente se acende em Cristo, se a gente tem a graça de ver Jesus, de reconhecer Jesus, já começa uma luz. Mas o que é essa luzinha de uma vela? Nada. Mas se alguém vem e acende a vela na minha, já vai ser 2 luzes. Que interessante, foi você a primeira.
E os outros? E os outros? E os outros? Estou estranhando que ninguém mais veio correndo atrás. Eu já teria corrido, já estaria com a minha vela em cima da vela do padre. E eu também acho que os que estão acendendo não vão dar bobeira não, né? Não vão ficar com a sua vela para si. Eu acho que eles vão descer no meio do povo e acender as velas de todo mundo. Pode vir, e os músicos? Onde é que estão os músicos? É na minha vela. É na minha vela. Veja o que faz uma única velinha. Ela vai acendendo. Ela vai acendendo. Já já, gente, nós teremos aqui um fogaréu. Já já teremos aqui uma grande luz. Daí mesmo que se apaguem as luzes, mesmo que se apaguem as luzes, vai acendendo, pode ir para o meio do povo, desce pelo meio, vai lá, Dunga, desce pelo meio, vai lá, padre, isso, acende, vem cá, vem acender, vem cá, você violonista, vem cá, acende, sem medo, padre, isso. Gente, nós já estamos realizando, é isso, não estranhem. É uma pregação plástica, muito plástica. E agora veja bem, a luz é luz. A luz é luz. Você já viu luz falsificada? Não tem, né? Ou é luz ou não é luz. O resto é falsificação, mas você vê muito bem que não é luz. O que vai acontecer? Vai passando rapidamente uns para os outros. Eu estou estranhando esse pessoal com a vela aqui, tudo paradinho. Olha quanta gente com a vela apagada lá. Por que vocês não se mexeram? Por que vocês não se mexeram? Gente, é preciso ser evangelizador. A luz não pode ficar parada. Eu não quero ver vocês parados. Pelo menos estica o braço. Faz favor, vai lá, se mexe, vai para trás. Olha quanta gente com vela apagada lá atrás. Olha lá atrás. Não estou bravo não, estou dizendo para vocês irem. Isso, se mexe. Gente, há muita treva ainda no mundo. Dá uma apagada nas luzes da plateia, para você ver como tem muita treva ainda. Nós somos poucos ainda, somos muito poucos. A noite do sábado santo é também uma noite de compromisso, de ser luz nas trevas. Pode apagar essa da frente também. Só deixa do palco. Diga comigo, essa noite de vigília, essa noite da luz, da luz que brilha nas trevas, é também uma noite de compromisso. Olha para trás, olha quanta gente lá no escuro. Está vendo? Está vendo quanta gente no escuro? Acho que você não caçoou deles não, né? Você sentiu dor, porque tem muita gente ainda nas trevas. Olha para a própria arquibancada. É um pedacinho só da arquibancada que está acesa. Por quê? Porque nós temos estado parados. Gente, temos estado parados. Gente, nós estamos com os braços cruzados. Nós não temos nos movimentado, nós não temos nos entusiasmado, nós não temos sido corajosos, nós não temos sido ousados, não temos sido, infelizmente, ousados, e por isso muita gente ainda está nas trevas. Mas não repare, se alguém se movimenta, se alguém se esforça, talvez você, infelizmente, fique de braços cruzados. Mas eu sou obrigado a dizer que a luz daqueles que ficam parados, que a luz daqueles que cruzam os braços, infelizmente, rapidamente vai se apagar. Porque aqui acontece ao contrário. Nas luzes humanas, se eu saio correndo, olha aqui, rapidamente, a minha vela se apaga. Se eu saio correndo. Mas, na luz divina, tirada de Jesus, é justamente o contrário. Quem é que acende a minha luz outra vez? Quem é que acende a minha vela outra vez? Obrigado, tinha que ser você. Que ótimo.
Você entendeu? Na luz divina, na luz que é Jesus, na luz que é o Evangelho, aqueles que correm, as velas deles não se apagam, a luz deles não se apaga, ao contrário, fica uma chama maior, para levar mais luz. Aqueles que não cruzam os braços, mas pelo contrário, aqueles que ousam, a luz deles aumenta e mais gente se acende na luz deles. Esta beleza que Deus está nos mostrando hoje. Portanto, diga comigo, esta noite de vigília, de vigília pascal, essa noite de luz nas trevas, é também uma noite de compromisso. Eu me comprometo com Jesus, e depois com os meus irmãos, a não deixar a minha luz parada. Primeiro eu preciso ser luz, sem nenhuma falsificação. Ser luz. Depois eu preciso ir. Eu preciso caminhar. Eu preciso correr. Eu preciso ser veloz. E levar essa luz a muita gente. A todos aqueles que estão nas trevas. E hoje, nessa noite de compromisso, eu me comprometo a levar a minha luz para muitos, para que a minha não se apague. E quando Jesus vier, na sua glória, levanta, Ele vai ver a minha luz acesa. E se eu estiver vivo, pela própria força da ressurreição, de Jesus que estará vindo, eu serei transformado. E não precisarei passar pela morte. E se eu estiver morto, sepultado, quando Jesus vier, triunfante, na glória, eu ressuscitarei. Receberei um corpo novo, ressuscitado, glorioso, como o corpo de Jesus. E todos nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor, nos ares. Senhor, eu aspiro por esse dia. Senhor, eu trabalho por esse dia. Eu me dou por esse dia. Eu me gasto por este dia. Esse dia vai chegar. E um dia eu vou cantar assim. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está. Sim, Ele está. E por isso também eu ressuscitarei. E com Ele, ao céu eu subirei. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está. Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar. E vivo eu sei, Ele está bem alto, Ele vive. Ele vive, Ele reina sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina sempre. Ele é Deus e Senhor. Por isso, como são belos, agora é tempo de evangelizar. Nós temos que ir,
Nós temos que ir depressa, velozmente. Daí até os nossos pés serão bem-aventurados. Serão belos os nossos pés, porque anunciaremos o Senhor, aquele que há de vir. Sim, o Senhor que virá, Ele vive. Aleluia, para sempre. Diga comigo com toda a força: eu não serei deixado para trás. Eu não serei deixado para trás. Eu não vou ser deixado para trás. Eu não vou ser deixado para trás. Porque no dia que o Senhor vier, porque no dia que o Senhor vier, a minha chama estará acesa. A minha chama estará acesa. Eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por eu isso. Vou resistir muito. Eu vou resistir muito. E assim, naquele dia, quando o Senhor vier, a minha luz estará acesa. Eu não serei deixado para trás. Eu não serei deixado. Então eu cantarei. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!